Você já percebeu como quase todo mundo espera sentir algo primeiro para então agir? Espera a motivação chegar, espera o ânimo aparecer, espera o momento certo surgir. E enquanto espera, a vida vai sendo adiada em pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que, somadas, criam um padrão de paralisação. A verdade desconfortável é que a maioria das pessoas não está travada por falta de capacidade. Está travada porque condicionou a própria ação a um estado emocional que raramente dura. A motivação é tratada como combustível, quando na realidade ela é apenas uma faísca. Ela inicia movimentos, mas não sustenta trajetórias. E quando alguém constrói a própria rotina dependendo dessa faísca, vive num ciclo constante de começar e parar, avançar e recuar, prometer e abandonar. O problema não está em se sentir motivado. O problema está em acreditar que isso é necessário para continuar. Porque motivação é instável, volátil e imprevisível. Ela aparece quando tudo parece novo. Desaparece quando o esforço se torna repetitivo e dificilmente está presente nos momentos em que mais precisamos agir. E é exatamente aí que entra algo muito mais sólido, embora menos glamuroso: o compromisso. Compromisso não é um sentimento, não é um impulso, não é algo que você sente vontade de ter. Compromisso é uma decisão que permanece mesmo quando a emoção muda. É aquilo que sustenta a ação quando já não existe entusiasmo nenhum. E por isso ele parece mais difícil no início, porque decidir agir sem vontade confronta diretamente a forma como fomos ensinados a funcionar. Desde cedo, aprendemos a associar ação com desejo, esforço com inspiração, movimento com entusiasmo. Mas a vida real não respeita essa lógica. A vida exige constância muito mais do que intensidade, exige repetição muito mais do que inspiração, exige presença, mesmo quando nada empolgante está acontecendo. E é por isso que tanta gente começa cheia de energia e abandona no meio do caminho, não porque perdeu o objetivo, mas porque perdeu a sensação inicial que achava que precisava manter. Quando essa sensação desaparece, surge a impressão de que algo deu errado, de que talvez aquele caminho não fosse o certo, de que talvez fosse melhor esperar o momento ideal para recomeçar. Só que esse momento ideal raramente chega, porque ele não é um evento externo, é uma construção interna. Quem espera sentir-se pronto quase sempre permanece no mesmo lugar. Quem age antes de sentir-se pronto começa a criar essa prontidão através da própria ação. Existe uma inversão importante aqui. Não é a motivação que gera movimento, é o movimento que às vezes gera motivação. Mas mesmo quando não gera, o movimento ainda constrói algo. O compromisso entende isso. Ele não pergunta como você está se sentindo hoje. Ele pergunta o que precisa ser feito independentemente disso. E essa mudança de pergunta altera completamente a relação que você tem com o esforço. Porque quando você age apenas nos dias bons, sua vida fica refém de algo que você não controla. Já quando você decide agir também nos dias neutros, nos dias difíceis, nos dias comuns, você começa a recuperar uma coisa rara: previsibilidade sobre si mesmo. E não há nada mais poderoso do que saber que você vai continuar, mesmo quando não está inspirado. Isso cria uma confiança silenciosa que não depende de resultados imediatos. Você deixa de viver baseado em picos emocionais e passa a viver baseado em direção. E direção é muito mais importante do que velocidade. A motivação quer acelerar, o compromisso quer manter o curso. Um busca intensidade momentânea, o outro constrói permanência. E permanência é o que realmente transforma qualquer área da vida. Pense em quantas vezes você já começou algo com entusiasmo e abandonou assim que aquilo se tornou parte da rotina. O entusiasmo inicial não falhou, ele fez o papel dele: começar. O erro foi acreditar que ele continuaria fazendo um trabalho que nunca foi dele. Motivação é ótima para dar o primeiro passo, mas completamente insuficiente para sustentar uma caminhada longa. Quem entende isso para de romantizar a ideia de sentir vontade e começa a valorizar algo muito mais eficaz: aparecer todos os dias mesmo sem vontade. Não porque isso seja bonito, mas porque funciona. E quando você começa a funcionar dessa forma, algo muda profundamente. A ação deixa de ser um evento extraordinário e passa a ser parte natural da sua identidade.
Você já não está tentando se convencer a fazer. Você simplesmente faz. Não há debate interno, não há negociação constante, não há espera por um estado ideal. Existe apenas a continuidade. E continuidade, embora pareça simples, é uma habilidade construída. Ela nasce quando você decide que não vai mais perguntar ao seu humor se deve agir. Você apenas cumpre o que decidiu anteriormente. Isso reduz o desgaste mental, reduz a ansiedade de sempre recomeçar, reduz a frustração de nunca avançar o suficiente. Porque o progresso deixa de depender de como você acordou naquele dia. Ele passa a depender de algo muito mais estável, sua escolha repetida. É assim que o compromisso começa a substituir a motivação, não como algo heróico, mas como algo prático, não como uma explosão de energia, mas como uma presença constante. E é nesse ponto que muitas pessoas percebem algo inesperado. Agir sem motivação não é mais pesado, é mais leve, porque você não precisa carregar a expectativa de se sentir bem antes. Você apenas segue. E seguir, mesmo devagar, sempre leva mais longe do que parar esperando sentir-se pronto. E quando você começa a agir dessa maneira, percebe que o verdadeiro obstáculo nunca foi a falta de energia, mas a forma como você interpretava o esforço. Durante muito tempo, você acreditou que disciplina era algo rígido, pesado, quase punitivo, quando, na verdade, ela é o oposto disso. Disciplina, quando nasce do compromisso, não aprisiona, ela simplifica. Ela elimina o desgaste de decidir todos os dias se você vai ou não continuar, porque decidir uma vez, com clareza, é muito mais eficiente do que decidir 100 vezes baseado no humor. A pessoa que depende de motivação precisa se convencer constantemente. A pessoa comprometida não precisa se convencer, ela apenas executa o que já escolheu. E essa diferença parece pequena, mas muda completamente a experiência de viver. Você para de viver num estado de negociação interna e passa a viver num estado de alinhamento. Não há mais a pergunta, será que hoje eu faço? Existe apenas, isso faz parte de quem eu decidi ser. E identidade é sempre mais forte do que emoção passageira. Quando algo se torna parte da sua identidade, você não trata mais aquilo como uma opção, você trata como padrão. É por isso que o compromisso não é apenas uma ferramenta de produtividade, ele é uma construção de caráter. Ele molda a forma como você se enxerga. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem silenciosa para a própria mente. Eu sou alguém que continua. E essa mensagem, repetida ao longo do tempo, cria uma confiança que não depende de aplausos, resultados rápidos ou reconhecimento externo. Você começa a confiar na sua própria constância. E essa confiança muda a maneira como você enfrenta dificuldades, porque você já não teme tanto os dias ruins. Você sabe que eles não interrompem o processo, apenas fazem parte dele. A maioria das pessoas abandona quando o desconforto aparece porque acredita que esse desconforto é um sinal de que algo está errado, mas, na verdade, ele é apenas o sinal de que o compromisso começou a substituir o entusiasmo inicial. É nesse momento que o caminho deixa de ser novidade e passa a ser construção. E construção nunca é barulhenta, nunca é empolgante o tempo todo, nunca é feita de grandes momentos. Ela é feita de repetição silenciosa, de pequenas ações que, vistas isoladamente, parecem quase insignificantes, mas que, somadas, criam algo sólido. O compromisso entende o valor dessas pequenas ações. Ele não exige dias extraordinários, ele exige presença contínua. E presença contínua transforma. Não porque cada dia seja impressionante, mas porque nenhum deles é desperdiçado esperando por uma emoção específica. Você começa a perceber que a vida não muda quando você faz algo grandioso uma vez. Ela muda quando você faz algo simples muitas vezes. E isso exige muito menos inspiração do que as pessoas imaginam. Exige apenas decisão mantida. Só que essa decisão precisa ser renovada de forma prática, não emocional.
Não é sobre repetir frases motivacionais, é sobre repetir comportamentos. É sobre reduzir promessas grandiosas e aumentar ações pequenas e consistentes. Porque o compromisso verdadeiro não se mede pelo que você pretende fazer um dia, mas pelo que você faz hoje, mesmo que seja pouco. E quanto mais você vive assim, mais percebe que a motivação até aparece de vez em quando, mas ela já não é necessária. Ela se torna um bônus, não uma condição. Você continua com ou sem ela. E essa liberdade é poderosa. Porque agora sua vida não depende de estados internos instáveis, ela depende de escolhas conscientes. Você deixa de ser conduzido pelo que sente no momento e passa a ser guiado pelo que decidiu construir. Isso não significa ignorar emoções, significa não entregar o controle a elas. Emoções variam, compromissos permanecem, e tudo que permanece começa a gerar resultado. Não de forma imediata, não de forma espetacular, mas de forma inevitável. Quando você aparece todos os dias, algo sempre se acumula: experiência, força, clareza, resistência, confiança. Nada disso surge de explosões de motivação. Tudo isso nasce da repetição. Por isso, talvez a pergunta que você precise se fazer não seja como eu encontro mais motivação, mas com o que eu estou disposto a me comprometer mesmo quando ela não vier. Essa pergunta muda o foco do sentimento para a ação, do desejo para a escolha, da espera para o movimento. E é essa mudança que transforma a intenção em prática. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva aqui nos comentários qual compromisso você decide manter a partir de agora. Algo simples, mas real. Algo que você vai continuar fazendo independentemente do humor. Esse tipo de decisão ganha força quando é assumido com clareza. Aproveite também para se inscrever no canal, porque este é um espaço para quem quer construir constância, lucidez e direção, não apenas consumir motivação passageira. E deixe o like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que também estão tentando sair desse ciclo de começar e parar. Às vezes, o que alguém precisa não é de mais estímulo, mas de uma nova forma de olhar para o próprio esforço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue. Mesmo sem vontade, principalmente sem vontade.